Rapaziada, já é a sexta vez que eu fui enganado por um político. Já é a sexta vez. E cada vez que eu sou enganado por um político, são 4 anos da minha vida jogada fora. Cheguei do meu trampo, estou aqui lavando essa louça e estou pensando exatamente no salário que o político tem e no salário que eu tenho. E às vezes que o político vai trabalhar e às vezes que eu vou trabalhar. O político, ele trabalha 3 vezes na semana, ele tem auxílio cacete a 4, né? E toda vez que eu sou enganado por um político, são 4 anos da minha vida que é jogado fora, né? Eu tive muitos políticos de estimação em toda a minha vida, mano. Eu já tive o Lula, eu já tive o Bolsonaro, eu já tive a Dilma, eu já tive o Temer, né? E o FHC, na época eu não votava, mas ele também foi meu político de estimação. E hoje eu tô vendo aqui, né? Esse tempo que eu perdi na minha vida, cara, votando em político, defendendo com unhas e dentes, cara. Eu perdi amizade, né? Por causa de político. Eu perdi amizades, cara. Tinha um amigo meu que ele frequentava lá em casa, jogava videogame. E na época que teve o Bolsonaro, eu falei que eu iria votar no Bolsonaro, né? E eu acabei votando nele. E ele era lulista, gostava do Lula, né? Daí eu falei assim pra ele, pô, mas eu já votei no Lula também, cara, e não mudou nada, né? E nisso a gente acabou perdendo a amizade e voltou depois de muito tempo. Depois de muito tempo a nossa amizade voltou, né? E essas brigas, né, que a gente tem por causa de político, enquanto eles estão lá, eles têm empregadas, né? Os caras têm empregado, os caras têm auxílio paletó, auxílio moradia, os caras, cara, os caras têm, a gente paga o aluguel para eles morarem, né? Eles têm carro do ano, auxílio combustível, assessores para não fazer nada, para trabalhar 3 vezes na semana, né? E eu aqui lavando a minha louça, mano, minha louça fria, né? Os caras para aumentar o salário do brasileiro é uma luta, né? Agora quando eles vão aumentar o salário deles, o que eles fazem? Eles pegam, aumentam na calada da noite, né? Quando ninguém está de olho, eles jogam uma nuvem de fumaça e jogam outra parada, né? Pra gente esquecer, pra gente ficar atrapalhado da cabeça. Por exemplo, eles colocam qualquer porcaria aí, mano, né? E a gente fica intertido, enquanto isso eles fazem a votação para aumentar o próprio salário. Aí eu tô aqui, mano, na minha humilde residência, lavando a minha louça, eu vou acordar cedo para ir trabalhar, para ter um salário mínimo de 1.000 e poucos reais, né? Aí eu fico te perguntando, né, cara? Eu pergunto assim, cara, nenhuma pessoa normal consegue debater com um político, mano. Os caras são tão articulados, tão espertos, cara, que se você for discutir com um político, você vai concordar, é capaz de você concordar, ainda falar que o salário deles é pouco. O bagulho é tão... Os caras são tão espertos, cara. O político é tão esperto que se a gente for debater com um político, é capaz de a gente fazer protesto na rua para aumentar o salário deles, né? Então eu falo para vocês, mano. A gente ficou um contra o outro, cara, né? Eu fico imaginando assim, né, mano? Você já viu o fazendeiro, né? Um fazendeiro, quando ele vai criar o gado, né? Ele vai com uma varinha e em cima do cavalo ele vai com uma varinha e ele bate em todos os boi. Com a varinha você vai lá e pá, bate em todos os boi, né? Aí eu fico imaginando, né? Se aquela manada de boi ela resolve chifrar o cara que está batendo com a varinha, com certeza esse cara aí ia pro andar de cima rapidinho, né? Aí eu fico imaginando, né, o povo, né,
algumas coisas tiram um pouco a inteligência nossa. Então, tinha uma época que eu estava tão fissurado, mano, em política, que eu não conseguia nem enxergar os erros do cara que eu votei, mano. Os caras, eles são tão espertos, mano, que eles arrumam desculpa pra tudo, mano. Você vai debater de um lado, os caras falam assim, ó, mas a gente aumentou os impostos por causa disso, por causa daquilo. Aí você fica sem argumento, cara. Mas no fundo, é só uma desculpa para roubar mais, né? E se o povo fosse, né? O povo fosse menos orelhudo, né? Para mim, o povo que tem um lado político, para mim é orelhudo, né? O cara que tem um lado político, ou direita ou esquerda, para mim é uma pessoa orelhuda, né? A pessoa não dá nem para discutir com uma pessoa dessa, né? A pessoa que tem um lado político não dá nem para discutir. Agora, se a pessoa, né, ela não usa o político como time de futebol, né? As pessoas parecem que elas veem o político como jogador, um clube esportivo, tá ligado, mano? O cara pode estar fazendo merda, tá ruim ou bom, mas o cara tá lá. Então eu falo pra vocês, mano. Eu fico imaginando a cena, né? Brasil, 211 milhões de pessoas. Político, eu não sei quantos que tem, mano, mas eu acho que não chega nem a 1 milhão de político nesse Brasil. Eu fico imaginando a cena, né, cara? Já pensou, né? Já pensou se o político tá lá, né? Ele tá lá fazendo um monte de trambicagem, né? Aí chega lá na hora, ele dá um prazo, né? Ó, vou fazer isso aqui em tantos anos. Aí chega na hora ele não faz, e a população, ela tira esse cara, né? Eu falo assim, bom, se a gente sair pra rua, a gente tem que sair na rua para protestar. Rapaziada, teve muitos anos, né, que a galera sai na rua e não teve uma mudança significativa, né? O pessoal levou borrachada, o pessoal foi preso, né, cara? Foi torturado, né? E se a gente, já pensou, cara, se a gente começa a agir com inteligência, cara, né? A gente começa a agir com inteligência, a gente pega, né? Começa a sacar dinheiro todo dia do banco, começa a tirar dinheiro do banco. Aí a gente pega, começa a comprar ouro, né? Ou a gente aprende a trabalhar com Bitcoin, né? Porque eu também achava que o Bitcoin era uma besteira, tá ligado? Eu achava, mano. Falei assim, esse Bitcoin aí não tem nada a ver, não. Aí depois eu fui ver que dá pra você trabalhar com Bitcoin. Imagina que o pessoal tira todo o dinheiro do banco. Aí quando chega, os políticos só sobrevivem, né, por causa dos nossos impostos, né, mano? O político só tá lá por causa dos nossos impostos. Se a gente não pagar o IPVA, o IPTU, né, e a conta de água e de luz quando vem caro, né, que tem várias traficagens na Enel e na CPFL. Cara, se a gente for pesquisar se os caras não fizeram coisa errada, a gente vai achar muita coisa errada, né? Aí a gente não paga, né? Aí os caras vão pegar nosso dinheiro que está no banco, só que não tem mais dinheiro no banco, porque todo mundo tirou, comprou outro, tá trabalhando com dinheiro e com Bitcoin. Aí os caras, né? Eles já começam a ficar preocupados, né? Aí a elite do Brasil, né? Porque a gente não são obrigados a pagar nada. Aí você vai falar assim, pô, mano, mas aí ninguém vai pagar conta de água, conta de luz, aí ninguém vai pagar. Aí ele vai cortar nossa água e nossa luz, né? Só que assim, se ele cortar a água e a luz, tem que ser do Brasil inteiro, porque ninguém pagou, né? Se ficar no escuro é pior, porque daí o Brasil entra em caos. Você acha que a pressão do povo de não pagar a conta de água e de luz, você acha que eles não vão reduzir as taxas, colocar as taxas mais justas, né? Aí vamos lá. E a casa, né? O IPTU,
né? Você acha que o governo vai levar a casa de todo mundo embora se ninguém pagar o IPTU? Eles vão querer arrumar a taxa de juros, vão querer arrumar, falar assim, ó, vamos fazer o preço, o valor justo, senão ninguém vai pagar. Não dá pra gente pegar a casa de todo mundo. IPVA, você acha que no pátio vai caber todos os carros do Brasil, né? Assim, ó, se vocês não arrumar o IPVA, porque o IPVA não era para ser para sempre, era provisório, né? Agora está para sempre. Você acha que os caras não vão corrigir? O salário de vocês, quem vai votar vai ser a população, né? Daqui para frente, quem vota é a população, né? Não é o voto não é obrigatório? Agora a gente vai ser obrigado a votar se a gente vai querer que aumente o salário deles ou não. Ou a gente coloca um prazo. Se vocês fizerem, no próximo ano pode ter um aumento do salário de vocês. Casa, vocês vão ter que pagar pelo salário de vocês, que vocês ganham bem. Paletó, vocês vão ter que pagar. Então, rapaziada, é uns bagulho que dá pra usar inteligência, mano. Só que dá preguiça, né, meu? O povo tem preguiça de pensar. Então, a gente vai ficar nessa. Sendo enganados sempre, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu desabafo, né? Infelizmente, esse vídeo aqui eu acredito que não vai servir de nada, né? Muito pelo contrário, eu acredito que vai ter até inimizade nesse vídeo aqui. Tem pessoas que vão ter raiva de mim, porque eu tô falando que política é ladrão, né? Que o Bolsonaro é ladrão, que o Lula é ladrão. Vai ter pessoas que vão ter raiva de mim por eu estar falando isso, né? E então, espero que alguns de vocês entendam. Não esqueça de comentar aí no vídeo, se inscrever no canal e apertar o gostinho. Tamo junto!